Fala, empresários! Bem-vindo a mais um episódio do PayCast. Meu nome é Felipe Pena, estou aqui ao lado do meu amigo, meu sócio, Felipe Carvalho. Isso aí, fala, Bora, gente. bora para mais um episódio. Bora. Hoje um pouquinho diferente. Hoje não tem negócios, hoje não tem problemas. É assunto do dia a dia, né? Hoje é um papo mais light. A gente quer contar para vocês aí como surgiu a PC, né? Um pouco da nossa história, como Sim. que eu conheci o Felipe, como que a gente se conheceu, Como que como montamos que a como empresa, né? montamos a empresa, um pouco dos bastidores, um pouco dos desafios, né? Não é fácil, né, começar uma empresa. Então hoje é um episódio um pouco mais light. Então pega seu café aí, Sem sem açúcar. açúcar, Boa. e vamos para mais uma. Fê, obrigado, cara. Mais um projeto novo aí comigo. Obrigado por estar sempre ao meu lado, parceiro, um irmão. A gente se conhece Uns mais de 10 anos, né? mais de 10 anos. Por aí. Acho que não tem Cara, uma data. cara, eu não vou lembrar. Eu lembro que a gente trabalhava A gente junto numa trabalhava empresa junto. o Tem Felipe tempo. já trabalhava nessa empresa quando eu entrei. E, pô, me acolheu super bem, apesar de ser mais jovem. Quantos anos você é mais novo que eu? Acho que 4, né? 4? Hoje eu tô com 29. 33? É. Então, Bom, apesar de mais novo, me recebeu super bem, viu que eu tava apanhando ali. Falou, deixa eu ajudar esse tonto aqui. E até parece. me deu super força lá. E aí a gente foi seguindo na amizade. Eu acho que sabe uma coisa que a gente acabou nos aproximando? Que a gente sempre falou de negócios, mesmo sendo empregado. Você lembra? A gente nunca conversava sobre pessoas, sobre É, fofoca. fofoca. Era sobre esse. Cara, eu preciso melhorar. A Cara, gente começou até a fazer inglês junto, não lembra? é. Pra ver se a gente ganhava um É pouco verdade. mais. Mas é o objetivo de vida, né, Fê? Eu acho que a gente sempre pensou no. Pra depois, sabe? Tipo assim, cara, eu quero alcançar, eu quero virar um gerente, quero, sabe assim, quero montar uma empresa. A gente A sempre falou gente de empreender. Mesmo sempre falou de depois empreender. eu saí da empresa, o Felipe continuou lá mais um tempo, né? Depois disso aí Depois também. você mudou e tal, mas a gente manteve o contato ali. Então, pô, baita amizade que a vida me deu. E hoje meu sócio. Cara, tô super feliz. Conta um pouquinho da sua história, até a hora que a gente se encontrou ali na Vou. empresa. Depois a gente fala da minha história, depois a gente fala da PC, a gente vai conversando. Não, tá bom. Bom, empresários, né? Vamos começar aqui. Sempre comecei na área de logística. Então, desde menor aprendiz. Claro, já passei por outras empresas, O foco era. não registrado, né? Já fui vendedor, enfim, várias outras. Já trabalhei na Santa Efigênia, já vendi É, tipo, de tudo lá na vendia Santa ouro, filho? Efigênia. Sério? Vendi de tudo, de tudo. O que tinha comissão, eu vendia. Legal. Cara, isso é uma coisa que a gente não aprende nem na escola, vender, né? É, Eu acho que é uma coisa que te se ajuda na comunicar, formação. né? Perder a vergonha. Você É abordava as verdade. pessoas na rua? Abordava. Sério? Você é aquele Abordava. cara, você quer comprar um Play 2? É É, isso? Play Caramba, 2, nem eu sabia, galera. Xbox. Nunca te Sério? contei Acho que isso? não. Cara, vendia e assim, primeiro foi no videogame. Vendendo videogame e Ah, vendia tal. videogame mesmo. Eu falei Vendia. brincando, Não, assim. aqui, primo do Yuji. PlayStation. Que legal. E assim, aí ganhava comissão, tinha um fixo, ganhava uma comissão. E todas as pessoas que me abordavam, cara, onde que vende celular? Calma aí que eu vou te levar lá. Ah, eu Aí sei um lugar levava de estar com lá, precinho. te levava lá e ganhava uma comissão. O cara ganhava muito bem, era um Mas estava na jovem escola. na escola. Aí Aí você fazia fazia meio período meio lá. período. Sabe assim, então assim, trabalhei na Higiene, trabalhei em loja de surf, tá certo que meu salário ficava lá, na loja de Já surf, deixava tudo. mas assim, sempre Mas trabalhei, andava no estilo. dava no estilo. Já conhecia a Thalita? Gostava de comprar tênis. Já Não, conhecia a Thalita ainda nessa não. época? Ainda Olha, a não. Thalita, ele tava Comprando tênis. comprando tênis, impressionando as novinhas. E aí depois, meu pai trabalhava na empresa e aí os filhos dos funcionários conseguiam entrar como menor aprendiz. E aí entrei na área da logística. Dali o mosquitinho da logística me picou. Cara, segui carreira. Então, desde menor aprendiz, aí fiz técnico em logística, fiz o superior pela federal em logística. Aí depois fui abrindo um leque, né? Fiz empreendedorismo, fiz pós-empreendedorismo e diversos outros cursos, né, complementares, né? Então, Excel, PowerPoint, Dashboard, Power BI, e aí o que a vida foi me apresentando e eu Que fui tinha de pegando as outras. cursinho lá que dava pra reembolsar com 7 dias, você fazia, Aí, né? não, e assim, eu orava até muito por isso, Fê. Tipo, queria muito ter líderes que me instruíssem. Uhum. Sabe assim, eu sempre gostei de estar perto de empresários. Por que será, né? Sempre gostei de ter líderes que eu via que realmente tinha. Pensava fora da caixinha.
sabe? Então, assim, sempre tava perto dessas pessoas e sempre foram me instruindo. Cara, faz isso. Cara, vai por ali. Sabe assim, eu Tipo, fui mentores, né? mentores. Legal, Mentores, isso é matou. importante. E, bom, e aí fui crescendo. Agora, quando que eu virei a chavinha? Cara, eu quero virar, ter um CNPJ. Empresário. Então, assim, então nesse período todo, a minha mente era, cara, um dia eu vou ter um CNPJ, mas enquanto isso eu vou deixar bonitinho o meu CPF. Hum, Pegou? Então, assim, quando o momento da oportunidade no CNPJ aparecer, porque eu já empreendi em algumas outras coisas, né? Mas sempre fui tentando deixar o meu CPF legal, sabe assim? Então, não é o cara que empreende, mas não sabe fazer gestão. Eu fiz o inverso. Cara, gestão. Consumia gestão. Pós, curso, vídeo no YouTube, enfim, né? Pra quando esse momento aparecer, né? Então, assim, você fala, Fê, o que consultoria tem a ver com logística? Tudo. E por que tudo? Porque se você é um cara, um bom profissional de logística, qual que é a sua missão? Diminuir custo, para fazer ser mais rápido e melhorar a qualidade. Sabe, a logística passou de um momento onde o setor de logística era um setor de custo. Agora ele muda para o setor de logística ser dar valor agregado ao produto, né? é Então, verdade. entendeu? Quer ver? Vou te fazer umas perguntas. Se você quer comprar algo na internet e você quer que chegue hoje à noite, aonde que você compra? Mercado Livre. Se você quer comprar e você não tá se portando com prazo, mas com preço, aonde você compra? Shopee. Você entendeu o poder da Verdade, é logística? verdade. Entendeu? Agora você quer comprar um negócio com qualidade. Não interessa o preço e nem o prazo, mas é qualidade. Amazon. Entendeu? Caramba, cara. Então, assim, a Pô, não tá logística. combinado, hein, galera? Caramba, verdade, Legal, cara. né? Então, assim, a logística passou de uma área, né, onde era considerado como custo, mas ela passa a ser uma área estratégica para a empresa. Entendeu? Tem tudo a Que ver com legal. consultoria. Não, tudo, verdade. Assim, qual é o meu trabalho em consultoria? Claro, a gente abre outros leques além da logística, né? Como gestão financeira, gestão de RH, gestão comercial, mas a logística está em todas essas áreas, né? Fazer mais rápido, com custo menor, mais rápido, com qualidade e ainda encantar o cliente. É verdade. Entendeu? O cara tem que Então, chegar e fazer um unboxing dele com. Pô, já comprou um iPhone na caixa, zero? então, Pô, cara, os caras fazem um baita de um trabalho naquele unboxing, né? Então, assim, é isso. cara, eu Tirar a entendo que é parte película, da né? logística, parte da experiência do cliente. É isso. Então, assim, a logística na consultoria eu acho que casou muito. Casou muito, né? Então, minha carreira foi isso, né? Então, já passei por multinacionais, empresas nacionais, em diversos ramos, onde atuava numa empresa que faturamento na escala de bi, outra na escala de milhões, mas tudo em logística, e fazendo gestão de pessoas, fazendo gestão de projetos, cuidando de custo, cuidando de transportadoras, gerando equipe, empresas com CDs internacionais ou só nacionais. Enfim, né? Tô tentando fazer um resumão, Não, né? sim, sim. Mas essa foi a minha carreira, né? Então, transitei toda a cadeia de supply chain, né? Então, assim, quando você pensa em logística, você está pensando talvez só a parte do transporte, mas supply chain é muito mais amplos, né? Então você tem compras, você tem previsão, tem SOP, que é aquela previsão de vendas com o cliente, você tem transporte, você tem e-commerce, você tem custo, você tem frete. Então, assim, a logística é um Não, mundo é muito muito amplo, né? maior A do gente que imagina que é só caminhão na doca, só caminhão na doca. né? Né? Se essa doca tá cheia de caminhão, é um indicador. Verdade. Né? Talvez signifique que todo o processo está fluindo. Se tá todo vazio, Se também é um todas as suas indicador. docas estão funcionando. Se está tudo vazio, também é. Legal, Assim. cara. E Então, qual que de você acha que é forma a geral. principal habilidade que você trouxe, assim, de logística para a empresa? O que você acha? Fala, putz, isso aqui me ajuda demais. Fê, eu acho que a mente do profissional de logística é olhar para um cenário que sempre foi assim e falar, cara, pode fazer melhor. Sabe a ideia do preguiçoso? O preguiçoso é o seguinte, ele sempre vai achar uma forma de fazer mais fácil. Ah, tá. Talvez ele não ache a forma mais inteligente, mas ele sempre vai achar uma maneira de encontrar, de fazer mais fácil. Sabe, Caramba. eu acho que a logística encontra a maneira de ser mais inteligente, mais fácil e com menor custo. A logística, tá? Sangue nos olhos, logística pura, sabe assim? Não.
né? Não é um PowerPoint bonito, mas o cara que realmente entende do processo e quer realmente melhorar o seu setor. E eu aplico isso na consultoria. Que legal, cara. Cara, de verdade, Boa? assim, a gente nunca bateu um papo É verdade, dessa Fê. profundidade, né? Acho que Legal, foi mais bacana. profundo. E você, Legal. Fê? Bom, eu me formei em 2017 em administração. Entrei meio que sem querer na administração, sabe aquela coisa, Não sei o que eu vou não sabe o que fazer? faz. Ah, Cara, mas assim, tudo bem, vou ter que assumir aqui, os administradores vão me perdoar. Realmente eu entrei meio que sem saber o que fazer, mas cara, eu me apaixonei tanto, porque eu já comecei a trabalhar um pouquinho na área ali, que eu falei, cara, que sorte, porque né, antes de fazer administração eu fiz TI. é sério. Eu era o cara do É, isso você não TI. me contou. É, tá vendo? Dia de descobertas aqui nesse podcast. Eu era o carinha do TI. E aí eu comecei, eu passei numa ITEC lá em São Paulo pra fazer TI. Cara, fiz um semestre e falei, cara, não, isso aqui não é pra mim não, sabe? Então na hora que eu entrei em administração, falei, cara, é isso aqui. Eu não sei exatamente o que é, mas é aqui. Eu Legal. tô, sabe? Então ali foi legal. E eu acho que de consultoria foi desde o primeiro semestre, cara. Eu lembro que no primeiro semestre, eu me candidatei para uma vaga tipo, trainee de uma multinacional de consultoria e tal. E eu fui super bem. Todas as etapas eu passei, e eram muitas etapas, cara. Inglês, raciocínio lógico, matemática. Aí eu ia para as entrevistas presenciais e eu fui avançando, eu fui avançando. Até que eu cheguei na última, eu lembro até o nome do gestor, o cara que me entrevistou. E aí, igual que a gente tá conversando e tal, e aí ele, cara, não, legal, entendi. É, quando que acaba a sua faculdade mesmo? Foi em 2017. A gente tava em 2014. Aí ele olhou, não, tá errado. Não, essa vaga aqui é pra trainee, que já tá saindo da faculdade pra começar a trabalhar. Você tá no processo errado. E aí aquilo, cara, me desabou, Poxa, que né? chato. Falei, putz, cara, mas, sabe? E eu me identifiquei ali com a descrição da vaga, o que ia ser feito. O processo seletivo foi muito legal. Teve, sabe, umas dinâmicas, algumas coisas assim que eu tive que realmente Uhum. colocar a mão na massa e mostrar que, cara, não, se a gente fizer assim, eram vários grupos, era um grupo dinâmico, então assim, tinha um cara era advogado, o outro era arquiteto, o outro era engenheiro, sabe? Tinha o de administração, tinha o cara do marketing. Cara, foi um processo seletivo super legal. E aí quando ele falou, não, tá errado, pode ir embora, meio que assim, sabe? Pode ir embora. Cara, eu quase chorei. É, imagino. Pô, cara. Mas assim, em partes, eu fiquei até feliz. Eu falei, pô, mas de um lado, cara, eu avancei até a última etapa e eu tô no primeiro semestre de administração. Então, cara, eu acho que é por aqui, sabe? Eu Cara, tô eu perto. tenho um QI diferenciado. Não foi nem isso, mas assim, eu digo assim, que, cara, eu acho que eu tô me encontrando. Eu acho que é mais ou menos nessa área, Tá. consultoria, sabe? Não era nem que eu achava, tinha gente ali inteligente pra caramba, acho que não era isso. Mas assim, eu tô perto, sabe? Porque, sabe quando bate? Você fala assim, cara, não, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida, sabe? E enfim, não passei, voltei pra casa triste e continuei a faculdade. Só que aí isso me marcou, como vocês podem observar, eu não superei. Mas assim, me marcou e eu fiquei com isso até o último dia da faculdade, cara. Né? Tem até uma frase que eu vi esses dias: não existe parasita pior do que uma ideia. Ó, Boa. gostou? Anota Essa aí, essa é boa. frase de E efeito. realmente, cara, ficou comigo a faculdade inteira. E aí tentei me candidatar a outras vagas, não fui nem chamado, aí já não foi não foi tão fácil assim. E aí quando eu acabei a faculdade, fui fazer um estágio e tal. Na época, a gente não se conhecia ainda, né? Não, foi depois que eu fiz o estágio que eu te conheci. Então, na época, eu fiz um estágio. Falei, cara, beleza, vou tocar aqui até acabar a faculdade. E, e aí eu lembro que tinha um cara que ele foi fazer um serviço na casa da minha mãe. Eu morava com a minha mãe. E aí a gente tava conversando e tal. Ele era o dono. Parece que um funcionário tinha faltado. E aí, pô, né, fazer administração, cara, eu precisava de uma planilha assim, será que você não me ajuda? Eu falei, ajudo, não tem problema, vamos lá. O que você precisa? Aí tal. Cara, uma planilha virou duas, virou três, virou, sabe, uma reuniãozinha. E, cara, meio que entrei na consultoria, sabe, Uhum. querendo, mas sem querer. Então, foi mais ou menos assim. E aí, enfim, foram pequenos serviços, assim, de freelance. Não era uma merreca, era mais pela experiência ali. Então, eu precisava pagar a conta. Então, eu continuei trabalhando e tal. E aí, foi nessa época que eu entrei na empresa que a gente se conheceu. Não fiquei muito tempo lá, eu acho que não deu um ano, tal. Saí. E aí, quando eu saí,
Eu achei uma vaga dentro de uma empresa de consultoria de consultor júnior. Falei, opa, pelo menos, né? Legal. Acho que vai casar. Me candidatei, passei e comecei a trabalhar. Cara, aprendi ali um pouco mais sobre metodologia, sobre processo, sobre resultado. Sabe, foi muito bom pra mim. Sou muito grato até hoje a eles. Tenho um contato com todos até hoje. E, cara, dali eu falei, tá bom. Acho que já deu já. Acho que tudo que Aprendi. tudo que eles tinham me ensinar eu já aprendi. Quero tocar minha vida. E aí voltei a atender clientes. E aí foi nessa época que falei, cara, tá avançando, mas eu preciso de alguém aqui pra me ajudar. E aí eu lembro até hoje, eu tava num cliente, bateu um, sabe, um twin assim, falei, cara, tá avançando, já tava com dois, três clientes ali, porte até que médio, clientes legais, já tava conseguindo me bancar, mas uma empresa bem informal, não tinha logo, não tinha, nossa, uma bagunça. Eu falava, cara, não vou conseguir sair, não vou conseguir crescer sozinho. Eu falei, puta, eu precisava de um sócio, precisava de alguém pra me ajudar. E aí eu tava no cliente, na hora do almoço, saí numa pracinha, liguei pra você, você lembra desse dia? Lembro. Liguei, falei, Fê, cara, a gente já se falava, na verdade, você sabia que eu tava dando consultoria e tal, você até se interessava na época, né? Cara, é isso. Na época eu queria abrir uma consultoria em logística. Né? Você sempre me Ah, motivou. Né? Eu falei, cara, não, vou abrir. Não, mas eu tô pensando em fazer isso. Assim, a gente sempre conversou muito sobre é empreender, né? verdade, é verdade. Mas eu lembro dessa ligação. E aí, cara, liguei, você atendeu, a gente conversou. Cara, tô pensando, o que que você acha? Cara, Fê, uma boa ideia. Mas e aí, você topa vir comigo? Aí você ficou mudo. Tem filha pra criar, Deixa eu abrir um conta pra parênteses pagar. nessa parte, né? Vai, vai. Se você fala, não, eu não posso empreender porque eu tenho um filho para criar, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho dívida, enfim. Esses são exatamente os motivos porque eu empreendi. Legal, Cara, cara. chega de muleta. Faz o que precisa ser feito. Sabe? É porque eu realmente tenho um filho para criar que, você, cara, eu preciso empreender. Sabe por quê? Posso Claro, complementar claro. aqui? Na, na época que, quando você está dentro de uma empresa e você começa a avançar e você começa a crescer, é muito bom, né? Então, assim, eu sempre fiz cenários, Fê, permite colocar aqui, né? Então, assim, o que eu olhava? Pô, os gerentes. Qual é a média de idade de um gerente? Falei, pô, o gerente aqui era tudo 60 anos. Falei, cara, vou até falar mais pertinho. Eu só vou virar um gerente quando um deles morrer. Entendeu? Sim. E aí, pô, aí mudei de empresa. Falei, cara, aqui eu não vou conseguir avançar. Porque até um dos caras morrer, eu não consigo crescer. Aí mudei de empresa. Fui pra uma outra empresa. Pô, tem uma galera mais jovens, né? 30 anos, 40 anos, num cargo de liderança. Pô, é aqui. Só que assim, aí fui avançando, fui crescendo, fui crescendo. Então, assim, sempre pra eu crescer, claro, eu fazia a minha parte, construía meu CPF, crescia, curso, ação, dava o resultado, apresentava, trazia economia pra empresa. Mas a minha parte eu tava fazendo. Da parte da empresa, eu sempre tinha que fazer uma leitura se eu conseguiria crescer. Se alguém tinha que morrer, ou se a empresa tinha que fazer alguma movimentação, se a empresa tinha um plano de carreira, porque senão, Se alguém percebia você dentro da empresa, se alguém percebia, cara, porque você tá é, totalmente dependente do andar da empresa. do andar na Você não tem empresa. muita autonomia. E, então chegou um certo momento, né? Um dos diretores que eu tava na empresa, a última empresa, um dos diretores saiu, e aí ia começar a mudar todo o cenário, sabe? Você tinha que começar meio que do zero. Eu falei, cara, não tá indo. Aí é como se tivesse criado um teto e eu tava tentando passar essa barreira e não ia. E aí calhou o mesmo momento da nossa conversa de empreender e tal. Eu falei assim, cara, é essa alternativa. E é tão Legal. gostoso aplicar uma melhoria que é pra nós. Sabe assim, Você diz na nossa empresa ou na nos clientes? Ah, tá. nossa empresa, sabe assim, de, pô, É porque eu você tenho que sempre fazer, trabalhou com melhoria contínua, né? sempre trabalhei com melhoria Na empresa dos contínua, outros. na empresa dos outros. Você deixou, Agora eu tô você fazendo deixou pra muita gente mim, rica, hein, Felipe? não quero nem fazer essa conta. Mas agora, cara, fazer isso pra mim, É, para as nossas famílias agora, cara, é que verdade. isso é muito legal, né? E assim, eu também enxergo que quando você tem uma meta financeira de mudar de vida, tem gente que nasceu pra trabalhar com alguma coisa. Por exemplo, professor. Cara, tem gente que, sei lá, tem o dom de ensinar, de ter a disciplina, de ter a resiliência de ser professor, médico, né? Uhum. E tudo bem. Agora, alguém que só quer, sabe, alcançar um sucesso financeiro um pouco maior.
cara, empreender ainda é o melhor caminho, É. né? Porque faturamento não tem teto. Salário tem. Chega uma hora, cara, sabe? E eu vejo assim que você trabalhar dentro de uma empresa, você vai muito ao sabor do vento da empresa. Tem uma analogia que eu já ouvi ela é polêmica, mas eu gosto. Você trabalhar dentro de uma empresa é igual você ser um cachorro que está amarrado a uma carroça. De vez em quando bate um sol, de vez em quando. E a carroça está andando. De vez em quando você vai pegar uma lama, mas você não sabe para onde ela está indo. Cara, e é a realidade. Então, assim, você não sabe exatamente o que a empresa toda está pensando em relação a você. Não, você é uma peça ali. Não, muitas vezes você nem vê o dono. Você nem sabe quem Você é. nem sabe quem é. É. Então você fica muito à deriva. Claro, cara, tem gente que, meu, faz toda uma vida e trabalhando e tá tudo bem, não é uma crítica. Eu digo assim, quem quer de fato alcançar um sucesso financeiro, bom, vamos fazer uma comparação? Bora. Quantos milionários ou bilionários você conhece que são CLT? Você Nem... entendeu? Então, assim, se você pegar a lista da Forbes, ou enfim, cara, são empresários, são donos de imóveis, É. não é um CLT. Sabe que é os caras que sim, se diferenciam de salário? Um CEO da Apple, da Amazon, sabe? Aham. Mas São assim, quantos CLTs, mas são CLTs que ganham muito? Quantas vagas de CEO a Apple tem aberta? Você entende? Então isso é muito difícil. Sabe? É igual de ganhar na Mega Sena, sei lá. Sabe? Então, o caminho ainda mais curto para enriquecer é empreendendo, e ponto, né? matou. Então, eu acho que casou muito essas nossas ideias de, cara, a gente quer mudar de vida, a gente não quer ser pobre para sempre, né? E a gente quer dar uma condição de vida melhor para nossa família. Né? Acho que foi muito, né, Perfeito. nessa linha. Então, naquele dia aí a gente combinou, cara, não, é isso, vamos, vamos. Quando você falou vamos, eu falei, putz, eu não esperava. Falei, agora lascou, agora, né, eu tenho um sócio. Então, e aí a gente foi conversando, o Felipe estava trabalhando na empresa dele ainda, falou, vamos fazer uma transição gradual, Pé no vamos chão. aumentar o número de... Porque assim, se eu pegasse um cliente a mais sozinho, eu não dava conta de atender, entendeu? Só que se eu não pegasse mais clientes, eu ia morrer naquele patamar, e eu não queria isso. Então eu precisava trazer um sócio. Só que eu precisava fazer uma transição saudável, porque o Felipe tem as contas dele, tem a família dele, tem filho, tem cachorro. É porque quando você não tem, eu não digo nem contas, mas obrigação com uma outra pessoa, né? É Você verdade. é casado, ou você tem uma filha, tem a escolinha da filha. Você pesa muito, né, antes de tomar essa decisão. Cara, se você não tem nenhuma obrigação com uma outra pessoa, Ah, não, é mais você fácil. você arrisca. É, Você arrisca, né? Agora não, você tem uma filha. Cara, pé no chão. é. Tive medo? Claro. Tenho medo? Claro. Mas, Mas cara, é tão gostoso empreender que eu não volto pro CLT. você não voltaria, Fê? Não volto. Não volto. Fê. Sabe assim, Por quê? Porque você acha que é o principal. Eu vou falar de desvantagem, galera, mas não é de fato uma coisa negativa, né? Mas o que você acha que vale mais a pena nessa tá. comparação de empreender e ser CLT? Nem vou falar de salário, né? Isso, Nem vou não é tocar de isso, salário, nem vou falar sobre vender tempo, né? E ganhar sobre resultado. Nem eu Uhum. quero falar isso, mas pra minha pessoa, né? Eu gosto de ter um dia dinâmico, desafios diferentes, sabe assim? Então, quando você conversa com. Vou falar assim, vai. Nem ia falar, não, mas eu vou falar. Então, assim, se eu ligo para meus amigos do antigo trabalho, bate-papo informal. Peguei aqui o celular. E aí, tudo bem? Aquele amo de paixão, brinco, a gente vai marcar um churrasco. Que faz parte, peguei amizade. Agora, sobre problemas de trabalho, são os mesmos. Ah, Entendeu? entendi. Não teve evolução. Então, assim, todo dia o mesmo problema. Ah, eu tô tentando avançar, mas não consigo. Tem o fulano de tal, tem o ciclano que é gerente, a empresa não distribuiu o PPR, sabe assim? Um monte. São os mesmos problemas. A cesta não veio chocotone, só veio panetone. Assim, são os mesmos, você não sabe qual é o objetivo da empresa, se a empresa quer ir pra lá, quer ir pra cá, sabe assim? Então, assim, Entendi. eu não votaria pro CLT, eu acho que por esses motivos. É diferente, a gente tem objetivos. Fala, Fê, a gente vai para os Estados Unidos. A gente já tem uma sede lá, a gente quer ir, quer morar lá, quer cuidar dos clientes lá. Cara, é a nossa meta. Nós dois estamos E comprometidos, depende sabe? só da gente, né? E depende só Não da gente. depende de... Então, assim, agora eu direciono a minha vida para onde eu quero que ela vá. Nossa, isso foi legal, Caramba, né? legal, verdade. Entendeu? É essa liberdade, no Essa caso, né? liberdade, eu acho que essa liberdade
mata, acho que é o melhor argumento. Que legal, cara. O meu é financeiro mesmo, tá? Eu gosto de dinheiro. Agora, sabe onde caiu a ficha? Teve um dia que eu tava doente, você tava de férias, eu tava doente, peguei uma gripe Isso já forte, na empresa. isso já na empresa. É. Tava de férias, tá, foi pro Japão, foi agora. Ah, tá. E aí, cara, eu fiquei doente. Eu falei, não, mas eu tenho que ir no cliente, eu tenho um compromisso com os caras. Não, mas eu posso trocar pra outro dia. Eu falei, não, mas eu tenho um compromisso. Ah, não dava pra entregar Aí eu pensei, falei, cara, testado. vou arrumar um atestadinho. É, cara, não dá, não dá. Aqui pra quem você entrega um atestado? É, Pra mim! pra você mesmo, você é o dono. Então, assim, vira o jogo. É. Vira o jogo quando você sai do CLT pro CNPJ. Mas tem vários outros benefícios. Eu prefiro essa loucura. É, legal. Não, eu acho assim, quem nasceu pra apertar botão e tá tudo bem, sabe? Essa vida não é pra você. Porque cada dia é um problema, cada dia é um desafio. Às vezes a gente tá aqui gravando, às vezes um cliente liga com um problema, né? Então, assim, é pra quem gosta de dia dinâmico, é o que o Felipe falou, né? Cada dia é um problema diferente. Tem gente que gosta, eu gosto de não ter rotina, né? Então, Uhum. eu acho que, ao contrário, se a gente colocar a gente pra apertar botão, a gente trava, a gente, É. Não, vai me cara, dá matar. ansiedade Vai me e matar. mata, né? Então, eu acho que foi muito legal, assim, essa junção, né? Acaba sendo um casamento, né? É um Então, casamento. tem um sócio, quem tem sócio tem chefe, né? Eu presto contas pro Felipe da empresa, ele presta contas para mim da empresa, né? Então, assim, estamos os dois no mesmo barco, se afundar, os dois vão morrer afogados. Então, Assim, né? Então a gente sempre foi muito transparente com dinheiro, cara, principalmente. e essa frase é perfeita. Somos dois no mesmo barco. E quando precisa um puxa a orelha do outro, isso acontece. Acontece, acontece. É. Se, É. se eu... Sabe uma coisa legal? Acho que até a dica para quem está montando uma empresa, para quem está começando, Boa. é como iniciar uma sociedade. Né? Eu julgo que a nossa sociedade é de sucesso. A gente não separou até hoje, estamos ganhando dinheiro. Para mim não Ponto. existe mais nada que signifique sucesso. Não existe plano B. Na verdade, Não existe o existe plano plano B. B. O Ué, plano B, fazer o plano A dar certo. fazer o plano A dar certo. Isso. Então, assim, quando a gente conversou, antes de eu ligar pro Felipe, por que que eu liguei pro Felipe, né? Então, é o que eu falei. Eu vi o Felipe um cara muito correto na empresa, né? Então, assim, eu já vi ele ter oportunidades de fazer coisas erradas e ele não fez. Sabe, isso, cara, fica marcado, sabe? Então, e eu acho que isso é o famoso network. O network não é você se conectar com a menina do RH. O network é pelo que você é lembrado. Você fez algo que, cara, ficou guardado em mim e eu fiquei, putz, cara, esse cara ele é diferenciado, né? Esse cara é um cara que eu sei que eu poderia confiar, porque eu já vi ele tendo a oportunidade de fazer coisa errada e ele não fez. Né? Então eu acho que isso é um primeiro indicador legal, cara. Assim, não entre numa sociedade disposto a pagar pra ver. Sabe? Puta, não conheço esse cara. Lógico, são diversas condições, Eu né? acho que Mas dá. Eu acho que vai dar bom. Não, cara. nesse eu acho que vai dar. Sabe? Então, assim, conheça de fato a pessoa com quem você vai, né, abrir uma sociedade, porque é isso, cara, é prestação de contas, tem que ser transparente, os dois têm cartão de crédito da empresa. Cara, eu não fico olhando se o Felipe tá almoçando, sabe, um domingo com a esposa dele. Não fico. Eu acho que você também não fica. Com certeza E os não. dois têm acesso ao sistema. Porque na hora que a gente fecha a DRE, o importante é a última linha. Cara, deu o lucro que a gente estava esperando aqui, tô a sua parte, dá a minha parte, e vamos pro próximo mês, sabe? Então, eu acho que isso é saudável. A gente ser extremamente transparente com o dinheiro. Deu lucro, vamos dividir, deu prejuízo, vamos abraçar e chorar. É isso, Perfeito. não tem milagre, né? Então, eu acho que esse é um indicador. Isso que me veio à tona, né? Que eu lembro que você. Porque, cara, aquele departamento era muito caótico, né? Então a gente tinha oportunidade de dar um migué ali, de, sabe? E não, não, vamos fazer. Não, mas ninguém tá ligando. Vamos fazer. Eu lembro muito de você assim, sabe? Então, isso me fez, cara, Legal. cogitar, sabe? Não, pô, o cara, ele é íntegro, né? Ele é justo. Então, pô, o que mais você espera de um sócio? Que ele seja Ah, justo, né? Que ele seja íntegro, honesto. e eu acho que a lenda da integridade, que você comentou aí, perfeito, né? Dá. Não qualidade, mas assim, que o cara é de bom. Sabe, eu vejo que quando a gente trabalha junto em um cliente, como a gente consegue se dividir e colocar qualidades nossas ao mesmo É tempo. verdade. Sabe Gente, o assim? Felipe, ele é muito bom em Excel. Muito bom. As planilhas dele são lindas, assim. As minhas, elas são só funcionais. Tá ótimo, E às vezes funciona. eu falo, Fê,
resolver esse problema, deixa ela prática pro cliente, né? A gente se Boa. divide dessa forma. Então, eu acho que é isso, cara. É cada um entregar o que tem de bom. É isso aí. Eu tenho qualidades que você não tem. Não, e você olha pro Você tem processo qualidade. com uma clareza, que às vezes eu fico pensando, fica com o loop aqui, ó. Você tá entendendo, Fê? Você tá assim, aham. Eu tô aqui, tipo, cara, eu tenho um tempo a mais pra conseguir entender. Não, você pega muito rápido. É. Então, é isso. Então, E assim, as nossas qualidades vêm um complementando. vai ajudando o outro, porque, cara, o importante é fazer um bom trabalho no cliente ali no final do dia. E, É cara, isso aí. cada um ganhar sua grana, levar uma grana pro cliente. Eu acho que isso que é importante. Ah. Então, beleza, vamos parar de puxar saco um do outro aqui. Vamos falar dos desafios agora? Os problemas? Tem um que. Todo dia eu tenho que martelar esse desafio na minha cabeça, porque senão não vai. Hum. Eu acho que se você é um cara que nunca empreendeu e quer empreender agora, você vai entender o que eu tô dizendo. É virar a chavinha para Ah, empreendedor. legal. Então, Sair assim, da cabeça de CLT. o cara que é CLT, ele sempre vai pensar em ganhar dinheiro. Então, anota isso aí. O cara que é CLT, ele vai pensar em ganhar dinheiro. Não, final do mês, ganhar dinheiro. PPR, 13º, bônus. Ah, se eu fizer isso, eu ganho alguma coisa? Ah, Cara, é assim, verdade. essa é a mente do Eu CLT. vou ganhar hora extra. Hora extra. Não, vou enrolar aqui. Cara, como a gente pega isso nos clientes, né? Eu vou enrolar aqui porque depois tem uma hora extra. Então, essa é uma forma de pensar. O cara que empreende, ele pensa ao contrário. Não é ganhar dinheiro, é sobre fazer dinheiro. Então, assim, toda vez eu tinha que mudar a chavinha da minha mente. Cara, não, agora eu faço dinheiro. Agora eu preciso fazer dinheiro, eu preciso todo dia trabalhar por isso, eu preciso conquistar, preciso agradar o meu cliente, Entendi. preciso fazer o meu cliente ganhar dinheiro, porque se ele ganhar dinheiro, eu vou ganhar o meu É dinheiro porque a gente também. tem linhas de produtos diferentes que a gente vai lançando, né? Então, Ah, pô, a gente começou com um produto A e a gente começa a perceber um problema diferente, a gente lança um produto diferente, né? perfeito. Então, eu acho que A gente cabe vai se muito no que você adaptando. falou, cara, preciso fazer um dinheiro nessa área, tem uma oportunidade aqui, ó, tem uma brecha aqui que dá pra fazer dinheiro. Ah, Cara, é verdade. eu acho que é um desafio de toda pessoa que quer empreender. Que dá essa virada. Porque acho que muitas pessoas começam como CLT, né? E Dá essa faz uma impressão. transição. Dificilmente a pessoa já começa como um empreendedor, né? Só se vier de alguma família, etc. Então, essa chavinha aí é complicada. Para mim, cara, sabe o que deu mais assim? Ter funcionários. Porque quando eu era só eu, Uhum. cara, e tá eu e minha esposa. Minha esposa, ela tem o emprego dela. E eu fui empreender. Eu falei, se der merda, você segura as contas. Boa. Então, e assim, trabalhei tranquilo por muito tempo assim. Agora, quando eu tive nosso primeiro funcionário, cara, aí deu choque. Que eu falei, cara, agora eu tenho um pai de família pra pagar. É. Né? Então, Não, e assim, deixa eu até te elogiar nisso. Você não pensou num funcionário, um pai de família. Você já tá pensando, tipo assim, em 3 pessoas. o cara tem responsabilidades, então você não posso vacilar com ele. Então, isso Boa. me dava muito energia ou força de vontade pra levantar e, cara, fazer o que precisava ser feito. Cara, não posso vacilar, eu tenho um cara pra pagar, sabe? Depois isso vai esfriando, mas assim, essa virada de chave que você teve com CLT e tal, eu tive com Uhum. isso de eu tenho gente pra pagar, sabe? Então isso foi bem. Cara, é um desafio mesmo, É. concordo. E essa viradinha. Toda vez você pensa nisso ou não? Tá menor. Cara, no começo, todo mês eu pensava. Começava o mês, você falava, meu Jesus, o que que eu vou fazer? E como é que eu vou pagar? Como que eu vou pagar? Mas assim, é que a gente é bem estruturado, a gente tem clientes, né? A Uhum. receita é recorrente, a gente sabe que vai dar. Mas sabe aquela aflição de eu tenho que pagar, não pode dar É, errado, não pode dar errado. a gente tem que construir. Então, Tá vendo, empresários? Cara, você não tá com uma consultoria que não sabe o que tá fazendo. a gente tem folha pra pagar, a É, gente isso sabe entendeu? operar ciclo de caixa. O que a gente faz pra nós, a gente aplica nos clientes. É isso aí, Né? Não é teatro. Não é teatro. verdade. Certo, Fê? Legal? Pô, diferente esse episódio, né? Eu, Gostei. eu gostei pra caramba. Vamos fazer mais. Eu gostei pra caramba. Legal. Então, meu amigo empresário, espero que você tenha gostado desse episódio, ou melhor, dessa reunião, Essa reunião. uma reunião mais Mais agradável. leve, é. É isso aí. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho, né, pode pesquisar aí PIC Capital Group em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, o que você mais trabalhar, né? E lá tem o nosso contato, né, Fê? É isso. Então, chama a gente pra tomar um café, vai ser legal. Vai ser um prazer. Obrigado, até a próxima. Grande Tchau. abraço, meus amigos. Tchau, tchau.